Terno, abra sua Bíblia, hoje o nosso assunto é culto doméstico. Deuteronômio capítulo 6, e vamos ler a oração clássica dos judeus, no capítulo 6 de Deuteronômio, do verso 4 até o verso de número 9. E depois nós vamos ler do verso 20 até o verso 25. O texto diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Verso 20. Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos, e estatutos, e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou, para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Vamos orar? Deus eterno, nós te damos graças nesta manhã pelo privilégio de estar na tua casa, te prestando culto, adorando a tua magnífica pessoa. E queremos te agradecer pela liberdade, pelo privilégio, pelas operações do teu Espírito Santo que operam no nosso coração e fazem com que sejamos inclinados a cumprir aquilo que é do teu agrado, que faz parte da agenda da tua vontade para conosco. Nós te bendizemos, Senhor, te louvamos. Nós não seríamos capazes de amar aquilo que o Senhor ama e aborrecer aquilo que o Senhor aborrece, se não tivéssemos sido alcançados pela tua graça e o Senhor não tivesse nos arrancado do Egito com mão poderosa, como acabamos de ler, e transformado a nossa vida, nos fazendo pertencer à tua família, a esta comunidade que professa o teu nome e que tem procurado fazer a tua vontade enquanto caminha neste mundo rumo à eternidade. Pedimos que o Senhor nos abençoe no assunto que vamos tratar nesta manhã. Dá-nos da tua graça, desafia-nos e pedimos que o Senhor coloque nos nossos corações o teu temor. E pedimos também que o Senhor perdoe os nossos pecados, nos purificando de toda iniquidade, daquilo que não é do teu agrado. E pedimos a tua bênção sobre nós nesse dia. E ajuda-nos também para que possamos guardá-lo de forma correta, agradável, diante dos teus olhos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o mundo tem procurado destruir a família. É claro que, do ponto de vista divino, a família jamais vai desaparecer da face da terra.
Mas desde que o pecado entrou no mundo, você tem observado pela leitura das Escrituras que o tentador tem estabelecido como um dos seus alvos principais essa instituição, que é a mais antiga das três que Deus concebeu para não apenas o ordenamento da sociedade no mundo, mas para que através dessas instituições nós pudéssemos derivar bem-estar para a nossa própria vida. Quais são essas três instituições? Família, Estado e Igreja. E naquele contexto antigo nós não tínhamos ainda Estado, nós não tínhamos ainda a Igreja no sentido formal, mas tínhamos família. E olha que coisa interessante, quando o pecado adentra a história da humanidade, você vai ver a primeira tragédia acontecendo na família original. E a primeira tragédia envolvendo Caim e Abel está relacionada com culto. Preste atenção, não é com mulher, aqueles dois irmãos não estavam brigando por causa de mulher, nem por causa de terra, nem por causa de dinheiro, nem por causa de qualquer outra coisa. O conflito que se estabeleceu entre eles foi na questão da devoção. Isso nos mostra logo de início, na história da humanidade, o quanto para o tentador é o seu alvo predileto, a família. E preste atenção, se a gente pode deduzir isso desse episódio primitivo, ele procura atingir a família na esfera do culto. E parece que essa também é a sedução do mundo, a operação do mundo, o outro grande inimigo do crente. Nós precisamos identificar as principais variáveis que comprometem a vida espiritual da família. Nós não podemos permitir que a correria desenfreada do dia a dia mate a nossa devoção pessoal ou familiar. Nós não devemos permitir que a ambição materialista se estabeleça na família de tal sorte que todos os nossos esforços, as nossas energias, nossos talentos, nosso tempo sejam canalizados para ganhar dinheiro. E o cuidado com a nossa alma fique em segundo, terceiro ou quarto lugar. Não podemos permitir isso. E não podemos permitir que aquele objeto útil, né, que nos traz uma certa satisfação, aquele negócio assim, que tem uma tela que hoje é mais quadradinha, né, mais fininha, chamada televisão, nos escravize. Ou aquela outra menorzinha do computador, nos escravize de tal forma que nós cheguemos a dizer que nós não temos tempo para o cultivo da nossa própria devoção pessoal ou familiar. Isso seria uma tragédia, né? O absurdo dos absurdos. Nós gastarmos um tempo imenso envolvidos nessas coisas que eu mencionei e com a cara dura dizermos, nós não temos tempo para Deus. Estaremos fazendo o negócio daquele que é o príncipe deste mundo, né? Ele estará nos enganando com o seu baralho, né? Ele joga o baralho que ele tem, que não é um baralho de 4 naipes, é um baralho de 5 naipes, e ele engana as pessoas com uma maestria impressionante. Não podemos permitir que isso aconteça. Mas uma segunda coisa, a igreja tem lutado para salvar a família. Isso por uma questão até de sobrevivência própria, né? Porque a família a igreja só permanece de pé
se as famílias continuarem na fé. Né? Se as famílias abandonarem a fé, elas vão abandonar a igreja também. Então, a igreja precisa cuidar da própria família. Se vamos querer que a família de Deus continue entre nós, se vamos querer que a igreja de Deus continue entre nós, nós devemos trazê-la das nossas casas e nutri-la em nossas famílias, diz um autor meditando sobre essa questão. E aqui eu achei uma frase maravilhosa. As casas dos crentes, elas são os berçários da igreja. Maravilhosa essa frase, né? As casas dos crentes são os berçários da igreja. Preste atenção nisso. A expressão genuinidade e profundidade da fé comunitária nada mais é, ou nada mais são, do que o somatório da vida espiritual de cada família. Como nós podemos medir a espiritualidade de uma igreja? Nós medimos a espiritualidade de uma igreja a partir do somatório da espiritualidade de cada família, que faz parte da comunidade da fé num determinado lugar. Se as famílias vão bem, a igreja vai bem. Se as famílias vão mal, a igreja vai mal. A convicção protestante, ela inverte aquele moto católico que diz o seguinte: um domingo sem missa é uma semana sem Deus. Não acreditamos nisso. A nossa convicção é contrária a isso. Na verdade, é a semana com Deus que vai nos permitir ter um domingo de culto. Se a gente negligencia a semana toda o cuidado com o nosso coração, talvez a gente não falte à igreja, domingo, nem de manhã nem de noite. Mas nós vamos chegar aqui para bater o ponto, apenas para apaziguar a nossa consciência. Porque se nós faltarmos à igreja, não é o presbítero, o pastor, o diácono, o vizinho que vai brigar com tal pessoa. Quem vai ser o algoz dele vai ser a própria consciência, que vai ficar chicoteando. Olha, você faltou à igreja. Mas ele não quer que isso aconteça. Mas, na verdade, ele não tem muito interesse em ir para a igreja. Ele só quer ir lá para apaziguar a consciência dele. Isso é terrível, né? E a gente deve fugir desse tipo de compromisso mecânico com a fé. Isso não produz nenhum resultado espiritual. Estou lendo um livro, estou terminando, maravilhoso. Já tinha comprado esse livro já há algum tempo. E estava lá encostado, eu resolvi ler. O título do livro é sugestivo e confirma isso que eu estou mencionando. Famílias fortes, igrejas fortes. O Wayne Grudem é o autor, editado pela Vida, editora Vida. Um livro maravilhoso. Vamos ver alguns princípios básicos do culto doméstico. Primeiro princípio importantíssimo é esse aqui, ó. O culto doméstico deve ser, para nós, apenas uma ferramenta útil na construção da vida espiritual da família. Nós não queremos diminuir a importância dessa ferramenta. Mas nós não podemos emprestar um significado, dar um valor além do que a importância e o valor que a própria ferramenta tem. Para alguns, o culto doméstico chega a ser quase que um sacramento. E a principal pedra de toque para medir a espiritualidade de uma família. Quando isso acontece, o culto doméstico já perdeu a finalidade, já se degenerou, já não está mais servindo como instrumento
como meio de edificação. E preste atenção, eu vou ler aqui uma citação de um autor que escreveu um texto muito interessante sobre isso. Ele diz assim, o culto em família deve funcionar de um modo mais rico e mais amplo. E olha o que ele diz, é muito fácil nós pegarmos uma coisa lícita que Deus estabeleceu como meio e transformá-la num fim. Ele diz, é fácil trocar o meio pelo fim. A prática do culto doméstico é um meio, não um fim. É um meio com a finalidade de conhecer a Deus. O nome do jogo não é culto doméstico diário, como se existisse esse jogo. A experiência da devoção familiar é para que se conheça mais profundamente a Deus. A finalidade, portanto, é essa. Um meio que se pode empregar com essa finalidade para construir a devoção da família é culto doméstico. Fecha aspas. Faz parte da natureza humana corrompida perverter a ordem das coisas. E nós devemos lutar para nós não transformarmos uma ferramenta útil num instrumento de escravidão para nós mesmos e para os outros, pensando que fazer o culto doméstico, ainda que a gente faça sem nenhuma vontade mecanicamente, nós vamos obter algum benefício espiritual da parte de Deus. É possível que algumas declarações relacionadas com a devoção familiar não sejam tão precisas quanto nós gostaríamos que fosse. Vou dar um exemplo aqui, tem um autor que diz assim, um lar sem culto doméstico não tem alicerce nem teto. Talvez seja um exagero, né? Talvez seja aqui uma extravagância. Parece que, levando literalmente em conta uma afirmação dessa natureza, nós vamos desclassificar muitas famílias, talvez a maioria das famílias, dentro da própria igreja. E para contrabalançar isso, o autor que eu mencionei, Ted Tripp, ele diz o seguinte, conheço uma família que nunca deixou de fazer um culto doméstico. Liam a Bíblia, oravam cada dia, mas na vida e nos valores familiares não havia qualquer conexão entre a rotina do culto doméstico e a prática da vida espiritual. Eu assino embaixo. Sabe como é que se chama o nome disso? É o culto ao culto. Então, na verdade, quando nós que temos a responsabilidade de promover a devoção familiar, estabelecemos uma rotina rígida, mecânica, opressiva, porque nós não podemos deixar de fazer o culto doméstico. E os nossos filhos crescem debaixo daquele esquema duro, inflexível, estéril. Quando eles chegarem na idade adulta e ganharem a liberdade, eles vão odiar esse tipo de coisa. Porque legalismo não produz vida. Nós precisamos ter juízo para não cultuarmos o próprio culto. Nós não defendemos o culto pelo culto. O culto familiar deve ser apenas uma ferramenta, um meio, e não um fim, que seja estabelecido por nós como objetivo para alcançar a qualquer preço, sem que nós tenhamos qualquer espécie de vida envolvida nesse tipo de ferramenta, de instrumento utilizado.
Segunda coisa, segundo princípio importantíssimo. Alguém pode dizer assim, bem, não, o papai nos chama para o culto doméstico em casa, nós temos o culto doméstico em casa, então eu não preciso mais ler a Bíblia. Eu não preciso mais ter o meu momento devocional. Errado. Segundo princípio muito importante, olha lá. Culto doméstico não substitui devoção pessoal. Muito importante. Os pais não devem cair na armadilha de fazerem o culto doméstico com seus filhos e por causa disso, eles próprios, não estou pensando nem nos filhos, eles próprios se desobrigarem dos seus compromissos pessoais de devoção, daquela comunhão a sós com Deus. A vida a sós com Deus é insubstituível, é também intransferível e ela é indispensável. Nós não podemos fazer esse tipo de negócio. Quando falamos em culto familiar, isso não significa que o louvor pessoal e privado deva ser omitido. Devoções pessoais, em particular, são altamente recomendadas e não devem ser substituídas pelo culto familiar. O culto familiar não deve servir como pretexto para que alguém deixe de praticar o seu culto pessoal, o seu momento a sós com Deus. É o que diz Van Groningen. A própria natureza dos dois exercícios espirituais, a vida devocional pessoal e culto familiar, a própria natureza dessas duas coisas nos mostram que elas não são excludentes, mas sim complementares. É a devoção pessoal que alimenta o culto familiar. É no encontro a sós com Deus que achamos liberdade, mais liberdade para a confissão íntima, para meditar com mais profundidade em alguns textos específicos que são importantes e aplicados à realidade que nós estamos vivenciando numa determinada época da nossa vida, e também para o suprimento de algumas necessidades particulares que nós não vamos dividir nem no meio da própria família, né? Por mais valioso que seja o culto em família, o Ted Tripp diz, nós não devemos substituir a devoção pessoal pelo culto doméstico. Terceiro princípio, muito importante, quem é o arregimentador? Ou quem são os promotores do culto doméstico? Quem são os gerentes do culto doméstico? Os pais. Isso significa dizer que a liderança espiritual da família recai sobre os cônjuges e, mais especificamente, sobre os ombros do homem, do pai, do sacerdote do lar. Essa é a observação que nós temos nas Escrituras. Pais que lideram, modelam, demonstram e têm prazer em cultuar, mostram que eles realmente amam a Deus. E vão ensinar os seus filhos que isso é bom, é maravilhoso, é algo importante. E mais do que isso, culto é o pino de centro da vida. Preste atenção nisso. A verdadeira espiritualidade é quando você faz de Cristo a sua maior paixão. Cristo não pode concorrer com nenhuma outra coisa que nós gostamos tanto, por mais lícita que seja. Jesus precisa ser a nossa maior paixão. E nós demonstramos isso através da nossa inclinação para o culto. A expressão da vida de um adorador mostra que, de fato, Cristo é o seu tesouro mais precioso. E há 4 estágios na experiência do culto doméstico.
Primeiro estágio, você precisa se conscientizar de que ter uma reunião na sua casa, com a sua família, para o cultivo da devoção bíblica, espiritual, é importante, mais do que isso, é fundamental. Se você não se conscientizar disso, não tem como. Primeiro, conscientização. Depois, você vai ter que pedir para Deus sabedoria para implementar a devoção familiar no seio da sua família. Terceiro, você vai ter que exercitar a paciência para que algo com o qual você não tinha familiaridade e vai ser incorporada na rotina da sua família e a princípio vai exigir de você mais esforço, esse instrumento possa se transformar com o tempo em algo prazeroso para você. E para que algo que se incorpore na sua rotina, que exige esforço de você, para que isso se torne prazeroso, é preciso que você tenha paciência. E quarto, você vai lidar com elementos negativos, contrários à manutenção dessa devoção pessoal. E você vai ter que pedir a graça de Deus para que possa perseverar, não desistir. Apesar de todas as dificuldades que possam atrapalhar a sua decisão de buscar a devoção sincera para o bem da sua própria família. Isto não significa que, quando a gente diz o seguinte, os pais são os gerentes do culto, não significa que os filhos não vão ter nenhuma participação. Principalmente se os filhos já têm uma certa idade, já possuem alguma compreensão a respeito do Evangelho, das coisas de Deus. Eles podem sugerir muitas coisas para que o culto seja enriquecido e a devoção da família seja promovida. Quarto princípio, o culto familiar deve ter Bíblia, deve ter orações, se você quiser cânticos, ou outra coisa que seja útil para enriquecer a devoção da casa. Perdão, irmãos. Não existe culto completo. Como é que você vai fazer culto sem Bíblia? Não existe culto sem o papel fundamental das Escrituras na edificação. No culto, nós precisamos exercitar as duas coisas básicas no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Preste atenção, relacionamento envolve diálogo. E diálogo é uma via de duas mãos. Imagine alguém perguntando para você, você que é casado, você está em comunhão com a sua esposa? Aí você diz, estou. Faz quanto tempo que você falou com ela? A última vez que eu falei com a minha esposa foi 3 meses atrás. Como assim? Vocês estão vivendo na mesma casa, estão há 3 meses sem se falar? E você diz que está em comunhão com ela? Impossível. Ou então você pode dizer assim, não, olha, há 3 meses a minha mulher fala comigo e eu não falo com ela. Como assim? Só ela fala dentro de casa? E você não dá nenhuma palavra? E você diz que ainda está em comunhão com ela? Falso. Comunhão envolve diálogo. E diálogo é via de duas mãos. Se nós estamos interessados em promover a comunhão com Deus na esfera familiar, nós precisamos de duas coisas:
precisamos que Ele fale conosco e precisamos falar com Ele. Não é óbvio? Estou falando aqui feijão com arroz, não é verdade? Não é peru com frutas. É o feijão com arroz. Deus fala conosco. E como é que Deus fala conosco? Através da sua palavra. Como é que você quer culto sem a palavra? Não tem. Deus fala conosco. Segunda coisa, nós precisamos falar com Ele. Para que a gente tenha comunhão. Para que tenhamos diálogo. Uma via de duas mãos. E como é que nós falamos com Deus? Através da oração. É o segundo elemento que você tem que introduzir no cultivo da sua devoção doméstica, juntamente com a sua família. E como é que você vai orar? Tem alguma ajuda? Vou dar uma ajuda para você. Você pode até fazer uma lista das 5 formas que você tem de oração. Você pode agradecer a Deus pelas dádivas que Deus tem concedido para a sua vida. Você pode pedir. 2, pedir, né? Primeiro, agradecer. Depois, olha, eu tenho um catálogo de pedidos que eu preciso apresentar diante de Deus, necessidades da minha família, necessidades minhas. Então você vai pedir. Mas depois você vai lembrar assim, olha, tem gente passando por dificuldades lá na igreja. E olha, tem parentes nossos que estão carecendo que a gente os ajude em oração. Então você vai interceder. E talvez você diga o seguinte, bem, olha, essa semana nós brigamos muito em casa, nós precisamos confessar os nossos pecados. O pai pode dizer assim, olha, eu fui duro, grosseiro. O filho pode dizer assim, olha, papai, me perdoe. Eu fui rebarbado, eu lhe desacatei, não deveria falar aquilo. A mãe pode dizer assim para o esposo, me perdoe porque eu briguei com você na frente deles, ou vice-versa. Então, momento de confissão. 4, confessar. Depois que você agradeceu, pediu, intercedeu, confessou, então você vai adorar o Altíssimo. Adoração. Então, se você tem uma dica prática aí para os tópicos que você pode incorporar dentro do seu culto doméstico na esfera da oração. Em terceiro lugar, você pode cantar, ou se você não quiser cantar, né, você pode ler um texto devocional, você pode ouvir uma devocional. Quem aqui acompanha devocional diário? Eu queria insistir com você. Se você não tem devocional, acesse o site Voltemos ao Evangelho, se cadastre lá, que ele manda para o seu e-mail. Você pega no celular e acompanha todo dia. Uma devocional do Spurgeon maravilhosa. Para você, antigamente eu só lia, mas agora você tem disponibilizado o áudio. Então, olha, eu vou ler e vou ouvir. Então, eu clico lá no áudio, o camarada fica lendo e fica falando e eu estou lendo. Duplamente interessado na concentração daquilo que está sendo dito todo dia. Então, você pode utilizar. O importante é que você use da sua criatividade para que, além do uso da palavra de Deus e da oração, você possa incrementar a sua reunião familiar com aquilo que for ao seu modo de ver mais útil e prático para a edificação da sua própria família. Esses são alguns princípios que a gente precisa estabelecer para a implementação de uma reunião doméstica de edificação de toda a família. Algumas orientações práticas.
A primeira delas, o culto doméstico deve ser breve. Significa dizer o seguinte: você vai escolher a melhor hora do dia para que toda a família esteja reunida para a devoção coletiva, e você vai gastar entre 15 a 30 minutos naqueles exercícios que nós já mencionamos. Agora, quantas vezes deve ser realizado o culto? Eu já me dou por satisfeito se ele acontecer uma vez por semana. Nós não temos nenhuma prescrição nas Escrituras que culto doméstico, culto familiar tenha que ser todo dia. Você não tem isso na Bíblia. E até o texto que nós lemos é uma reunião anual. Se a gente for usar o texto bíblico como um indicador de alguma periodicidade. O texto de Deuteronômio, capítulo 6, acontecia de ano a ano. A rotina de você estabelecer um culto todo dia é muito difícil não levar você a uma espécie de legalismo, de rotina, de algo mecânico com a própria família. Alguns são mais exigentes, dizem o seguinte: não é só diário não, você tem que fazer de manhã e de noite. Insistimos que todo esforço deve ser feito para que o culto familiar seja realizado pela manhã, é a opinião do Van Groningen, e na hora do jantar. Comece e termine o dia com Deus. O Richard Baxter, em sua famosa obra, O Diretório Cristão, deu a seguinte orientação: é próprio toda manhã dar graças pelo descanso da noite passada e rogar direção, proteção, provisão e bênção para o dia que se segue, e que ao anoitecer é a ocasião própria para dar graças a Deus pelas misericórdias do dia, confessar os pecados do dia, pedir perdão a Deus e orar pelo descanso e pela proteção à noite. Se você quiser fazer de manhã e de noite, sinta-se livre, sem nenhum problema. No culto doméstico, não pode ter pregação. Mas eu tenho uma vontade de pregar. E aí você vai fazer um sermão extenso de 50 minutos no culto doméstico. No culto doméstico não tem pregação. Também não deve ter orações longas e cansativas. Não, papai nos ajunta todo dia e ele ora 30 minutos, longamente, que a gente até dorme. Não pode ser assim. E não é o lugar também para você ler a Suma Teológica de Tomás de Aquino. Não é o lugar para você... Não, nós vamos ler as Institutas, aquela traduzida pelo Valdir Carvalho Luz. Muito difícil. Não é o momento para que você possa se exercitar dessa maneira. Não é o momento. E deixa eu dizer alguma coisa. Se você não tem devoção familiar ainda na sua casa, aqui vai um conselho que eu tenho certeza que é bom. Comece fraco para você crescer. Não adianta você querer implementar alguma coisa ultra sofisticada, porque dificilmente você vai conseguir manter um programa tão elaborado, ideal, como você gostaria que acontecesse no âmbito da sua família. Comece olha, Deus tem prazer, é bíblico, nos humildes começos. Comece modestamente. E depois, com a graça de Deus, você vai ampliando. É melhor do que você começar grande
e depois ter que fracassar, tendo que não conseguindo manter aquilo que você estabeleceu de forma tão ideal. Segunda orientação prática, o culto doméstico deve ser dinâmico. Nós devemos procurar promover uma reunião viva, agradável, fervorosa. A linguagem deve ser tal que o membro mais novo da casa possa derivar algum benefício para si na questão do entendimento. Um recurso simples é que você use uma versão bíblica que seja mais inteligível. Minha sugestão é a Bíblia Viva. Use a Bíblia Viva, que na verdade é uma paráfrase, né, do texto bíblico, mas que as crianças facilmente entendem o texto do que você usar a nossa versão revista atualizada, que é mais complexa, mais difícil, tem uma linguagem para universitários, né? Tem mais de 4.500 palavras de difícil compreensão, só para quem tem um vocabulário lá em cima, né? Então, use um texto que seja mais simples, o emprego de algum livro devocional que possa enriquecer a própria reunião. Você precisa de um culto doméstico que tenha conexão com os seus filhos, com as crianças, independentemente da idade delas. Você deve ser criativo e flexível para assegurar-se de que o culto doméstico serve às tarefas de pastorear e alimentar espiritualmente a família. Preste atenção que o objetivo do culto não é o próprio culto. O objetivo do culto é fomentar a comunhão. E como é que você vai fomentar a comunhão espiritual se as crianças não estão entendendo o que é que está sendo feito? Não tem como. Se você não tiver isso na sua mente e procurar praticar isso, o culto, por mais elaborado que você possa conseguir promover, não vai produzir os efeitos para os quais ele tem sido destinado. Então, você precisa ter preocupação com isso, de atender aqueles que são mais novos, as crianças, e oferecer uma linguagem acessível, dinâmica, rica, né, e fervorosa. Terceiro, o culto deve ser participativo. Toda a família precisa estar envolvida no exercício espiritual, né? O pai, que é o principal gerente, ele não deve fazer tudo. Ele não vai ser goleiro, zagueiro, meio de campo, atacante, vai cruzar, cabecear. Não pode fazer isso, né? Então, no culto que vai ser promovido na esfera do lar, você vai dividir, um vai ler um texto, o outro vai ler o livro devocional, todos vão orar, todos vão ter oportunidade de compartilhar, fazer perguntas, tirar suas dúvidas. Então vai ser uma reunião interativa. O pai não vai vestir um paletó, colocar uma gravata, ele dirige então em pé, todo mundo vai ficar sentado, ele lê, ele ora, ele canta, e faz tudo. Ele até coloca a bancada, uma mesa para ele ficar atrás. Não é assim, né? Então é necessário que as responsabilidades sejam divididas. Cada membro da família, com a sua Bíblia, acompanhando a leitura, participando da leitura. A tarefa de ler as Escrituras deve ser repartida entre todos aqueles que estão envolvidos na devoção doméstica. Você pode cultivar o hábito
de ter um caderno de oração, onde os vários itens relacionados com essas questões que eu mencionei, né, os motivos de gratidão, os pedidos específicos, as intercessões possam ser lembradas e esses itens possam ser distribuídos entre as pessoas que estão fazendo parte do culto, para que possam orar. Um agradece, o outro pede, o outro intercede. Os motivos de oração possam ser divididos entre aqueles que estão fazendo parte do próprio culto. Por último, benefícios que nós usufruímos quando implementamos esse tipo de prática na nossa própria casa. Olhando para o texto básico, você vai perceber que existem alguns dividendos excepcionais. É quando uma família se reúne com o propósito de cultivar a própria devoção dentro de casa. Quando uma reunião familiar é corretamente centrada em Deus, e Deus abençoa, visita, fala, ouve, nós temos benefícios que nós não somos capazes de mensurar. O texto diz no verso 20, reunião familiar centrada em Deus, nós temos o contato vivo daquele que é o Senhor de todas as coisas, através da sua revelação. E olha que coisa interessante, trazendo a bênção de salvação para aqueles que participam da reunião. Verso 20, você tem isso. O texto também diz, quando uma família se reúne, há sinceramente o esforço para buscar a Deus, através dos conselhos da sua palavra, e também através do exercício da oração, aí você tem uma extraordinária oportunidade de compartilhar o testemunho da transformação de Deus na sua própria vida com os seus filhos que precisam de salvação. Olha que coisa interessante do verso 21 ao verso 23. Quando teu filho no futuro te perguntar, o que são essas coisas? Aí está a oportunidade de ouro, o texto bíblico diz, para que os pais possam compartilhar com os seus filhos o que na verdade Deus fez com eles. Uma oportunidade extraordinária do compartilhar da salvação com a bênção de Deus. A chance, portanto, de se afirmar as preciosas promessas de Deus para nós. Você tem o verso 24 e o verso 25 no texto bíblico. Então, à medida que uma família vai crescendo na sua devoção coletiva, né, no culto familiar, promessas vão sendo relembradas e que vão ser os pilares da fé na própria experiência de cada membro da casa. Muito importante isso. Benefícios diretos. Olhe lá, o fortalecimento das relações familiares. A família é idealmente um lugar de relações santificadas. E essas relações santificadas vão receber uma poderosa interferência, com absoluta certeza, quando a casa for transformada num lugar de culto. Preste atenção nisso. Ninguém sai ileso ao participar de uma reunião
onde Deus se faça presente. Escreva isso nos seus anais de sabedoria. Quando Deus se faz presente num determinado lugar, aqueles que participam dessa experiência certamente saem marcados, positiva ou negativamente, não é? Positivamente, se colocarem os seus corações na direção da vontade de Deus. Mas alguém pode dizer assim, olha, mas será que todo mundo faz isso? Não. Tem uma minoria que não faz. E significa dizer que o culto, a presença de Deus não vai ter nenhuma importância? Vai ter. Porque essa pessoa vai sair com uma advertência na sua consciência da qual ela não vai conseguir se livrar. E se não resolver de forma correta a advertência que recebeu da experiência da presença de Deus, essa pessoa vai responder no dia do juízo. Não vai poder dizer, eu nunca fui advertido. Não. Eu nunca fui na igreja. A pessoa pode dizer, mas você participou de um culto lá com a sua família, seus pais, reuniam vocês, liam a Bíblia. E nessas reuniões, apesar de você nunca ter ido numa igreja, ouvido nenhuma pregação, mas você foi advertido com as orientações que os seus pais passaram para você naquele ambiente de culto doméstico. Essa pessoa não vai poder dizer, nunca me falaram, eu nunca fui advertido. Então, quando Deus abençoa verdadeiramente uma reunião, Ele traz benefícios para o fortalecimento das relações familiares. A reunião regular da família sob a autoridade da palavra de Deus, com a operação do Espírito Santo, além de produzir positivamente verdadeira comunhão, né, vai estreitar os nossos laços, as operações divinas servirão para restringir as influências pecaminosas do nosso coração corrompido. Preste atenção nisso. A velha ilustração. Nós temos a velha natureza e a nova natureza. Quando você alimenta a nova natureza, a velha natureza é abatida. Quando você deixa de alimentar o seu novo homem, o velho homem cresce. É sempre assim. Então, se nós alimentamos a nossa nova natureza de forma correta, nós vamos abater o ímpeto da nossa natureza corrompida, do nosso velho homem. Fica difícil para um casal que brigou durante o dia, né, chamar os filhos para o culto doméstico. Não fica complicado? Muito complicado, né? Mas eles precisam chamar. Mas eles brigaram. Então é melhor fazer as pazes. Né? Melhor fazer as pazes antes de amar os meninos, para que a gente não se comporte de forma hipócrita, né? Não é um mecanismo interessante para que a gente possa resolver com mais celeridade as nossas pendências? Segundo, crescimento na vida espiritual. Culto doméstico é lugar de aprendizado. Não raro, Deus fala conosco através de textos familiares ou textos que a gente fazia tempo que não lia, aplicando para nós princípios espirituais de validade permanente. Esse é o ensino das Escrituras. Não existe a possibilidade de nós experimentarmos verdadeira felicidade no ambiente da família sem que a nossa família esteja debaixo do governo divino. Isso acontece quando nós estimulamos a vida espiritual dentro da nossa própria casa.
Terceiro, benefício direto, a possibilidade da conversão dos nossos filhos, que apesar de serem crianças maravilhosas, eles nascem com o coração inconverso. E eles precisam passar pela conversão. A expressão no verso 25 aí é significativa. Será por nós justiça. Será que nós devemos interpretar essa expressão como sendo o compromisso de Deus de agir a nosso favor, retribuindo aos outros o mal que as pessoas nos fizerem? Não. Aqui nós não temos o sentido dessa expressão nessa direção. O termo hebraico está relacionado com a ideia de justificação. Será para nós justiça. Ou seja, Deus operará no nosso meio a justificação, fazendo com que pessoas que precisam passar por isso, experimentarem isso, serão objetos das operações divinas através do seu Espírito Santo. Quando a doutrina de Deus é honrada em casa, quando a religião verdadeira é incentivada e não se mostra como sendo um acessório, um enfeite, uma bijuteria da vida, mas sim um pino de centro da existência, preste atenção, com muita facilidade os filhos vão interpretar a religião do papai e da mamãe. Não é uma religião de brincadeira, é a coisa mais séria da vida deles. Deus há de manifestar a sua glória, alcançando o coração dos nossos filhos. Benefícios indiretos. É impossível alistar tudo aquilo que a gente possa entender como sendo dividendos da graça de Deus, quando nós nos dedicamos a cultivar a devoção pessoal e familiar. As crianças vão ser treinadas em casa para cultuarem na igreja. A rica porção da graça recebida por nós no culto vai servir como um extraordinário lastro para enfrentarmos as dificuldades que são próprias da vida, não é? Como é que nós vamos vencer as lutas que Deus pode permitir que nos aconteçam amanhã? Sabe qual é a resposta? Com o lastro que você construiu ontem. Então, devoção pessoal e familiar é construção de lastro para que a gente possa enfrentar as tempestades da vida no nosso navio. Nós não sabemos quais serão as tempestades, mas se tivermos lastreados, Deus há de nos salvar, nos preservar no meio da tempestade. E o culto pode ser uma extraordinária oportunidade para outras pessoas que não fazem parte da nossa família, que porventura estejam na nossa casa, de passagem, tenham a oportunidade de ouvir o Evangelho através dos nossos lábios. Duas aplicações. Talvez você esteja aqui nessa manhã e diga assim: olha, eu não tenho ainda culto doméstico na minha família. Ainda não consegui implementar. Então essa é a hora. Não saia hoje de manhã sem esse compromisso de tentar implementar na sua casa uma reunião com todos da sua família, para que juntos vocês possam ler as Escrituras, possam orar, possam ler uma devocional, possam cantar, ou fazer qualquer outra, ouvir uma pequena devocional, algo que seja útil para a edificação de todos aqueles que fazem parte da sua família, da sua casa.
Segundo, talvez aqui eu diga, nós já temos culto doméstico lá em casa. Agradeça a Deus pela dádiva desse instrumento. Peça a graça de Deus para que você possa resistir às dificuldades que certamente vão surgir. E clame para que você possa manter essa reunião agradável, dinâmica, rica, prazerosa para todo mundo. E não seja um fardo, alguma coisa cansativa, simplesmente para apaziguar a sua consciência de que isso é importante, ou deve ser feito porque você é crente. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, mais uma vez nós queremos te agradecer pela bênção de estar na tua casa, pelo privilégio de poder meditar na tua palavra, e suplicamos a tua graça sobre cada um de nós. Pedimos a tua ajuda para que sejamos criativos, zelosos e possamos implementar nos nossos lares a devoção para toda a nossa casa, para a nossa família. Ajuda-nos a fazer isso de forma alegre, desembaraçada, tenhamos consciência e criatividade para envolvermos todas as pessoas no âmbito da nossa família, nesse exercício espiritual tão proveitoso para a vida da casa e para a vida da tua igreja também. Dá-nos do teu favor e abençoa cada servo teu aqui presente, especialmente os esposos, os maridos, para que assumam essa responsabilidade que primariamente recai sobre os seus ombros, para o incentivo da devoção pessoal e familiar dentro do próprio lar, onde eles devem exercer o papel de sacerdotes. É no nome do Senhor Jesus que nós te oramos. Amém.